Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Gilmenick, o Conde Basile, o Cigano da Sorte. Este canal aqui é um canal babado, confusão e gritaria. Pois é um canal solo, né? Não tão solo, porque temos o Taquito aqui, mas ele está num mundo muito mais evoluído que o nosso. E a gente vai estar falando hoje aqui. Tá difícil. Tá muito difícil continuar, realmente. Fica até o final do vídeo, vamos ouvir aí, conversar, bater aquele papo, vocês vão entender muita coisa do que está acontecendo. Por isso que esse tema tá tão pesado. Será que não é melhor parar de vez com tudo? Por quê? É verdade. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje, meus queridos. Eu não vou dizer assim, vou começar triste, pra baixo, estando assim. Não, tá difícil, gente. É muita cobrança de vários lados. As cobranças, às vezes, não está só nas palavras das pessoas, mas a vida nos cobra informações, histórias e tudo mais. Muitas das pessoas perguntam, questionam, Gil, por que você não faz tal coisa? Por que você não faz isso? Por que você não volta com festa? Por que você não volta a curar as pessoas com a pirâmide? Tá funcionando? Eu quero voltar aí, eu quero tomar um passe no terreiro, eu quero uma ajuda disso, eu quero uma ajuda daquilo. E aí fica difícil. E aí outras pessoas que te veem e que te julgam. E aquelas pessoas que te xingam, porque são de outras religiões, que cobram de você o tempo inteiro. E que vivencia o tempo todo te julgando. Por causa disso, por causa daquilo. Então, assim, são vários fatores difíceis de aturar que tá tendo, assim. Muitos porquês, muitas perguntas, e eu dando várias e várias, o tempo inteiro, várias respostas. Cansa. E cansa muito. A resposta para as pessoas, a resposta para a vida. E as minhas perguntas? Quem responde? Quando responde? E por que responde? E por que não me respondem? Porque, assim, a vida tem que nos responder. E é muito importante que a gente se preocupe e aonde a gente acha forças para não desistir, para não parar e não parar no meio do caminho. Porque o mundo não é justo, não está longe disso. E a justiça não vem dos homens. A justiça, ela é individual, ela vem de você. Quem vai fazer justiça por você? Os homens? Nunca, jamais. É a gente que vai ter que correr e fazer justiça por nós mesmos e aclamar por isso de outra forma. Tô aqui com o Taquito, isso é um amor verdadeiro, não te larga por nada. Andando no centro de São Paulo, esses dias que eu estive lá, você vê um tanto de gente em situação de rua. E aí você vê elas com os cachorrinhos. E os cachorros ali, às vezes na coleirinha, às vezes até com roupinha. E ali, naqueles paninhos no chão, os únicos pertences que aquela pessoa tem, tá ali naquele chão. Mas o cachorro tá junto. E o cachorro tá por você. Não pelas coisas que você tem, pelo que você vai proporcionar a ele ou nada. Você vê que ele não abandona e que é um amor verdadeiro. Porque ali ele não consegue proporcionar nada materialmente para aquele animalzinho. Nem até conforto não tem. Eles estão dividindo a rua, né? Que já é o habitat já do vira-latinha, né? E aí você vê aquele amor, aquela coisa toda assim. Por que com os seres humanos, com nós, não é a mesma coisa? Por que a gente não ama por amar, sem o interesse de troca? E aí a gente vai, né, o religioso, né, aquele fervoroso, aquela pessoa ali de Deus, aquele devoto, aquela pessoa que é acima de qualquer suspeita, aquela da família brasileira, né, tradicional, amada, de Jesus ali, juntinha ali, acima de qualquer suspeita. Bom, para começar a descrever essa família perfeita, essas pessoas perfeitas, começa assim, né? Papai, mamãe, filhinho, religião e amante, dos dois lados. Dinheiro, até a página 5, vem pela honestidade. E a página 6 é arrancada. Ou fica em branco. Então, gente, o que é verdade, de verdade? O cenário, tudo. Mas esse tipo de pessoa te cobra.
E cobra de você uma santidade, cobra de você uma honestidade que eles não têm, cobra uma coisa que não tem. Aí você vê sempre alguém aí, um líder religioso, fanático, louco, e agora envolvido também em lideranças partidárias de política, apontando o dedo, exigindo santidade da pessoa, exigindo isso. O céu nunca ficou tão distante para o ser humano. E as religiões e as igrejas, ela cada vez mais te distancia do céu, porque eles te põem tanto empecilho para você ir para o céu, para você ser de Deus, para você ser uma pessoa boa, é impossível. É igual abrir um comércio nesse país. Você tem tanta burocracia que você nunca vai conseguir ter. Nunca você vai conseguir agradar 100%. E quem disse que Deus e Jesus era assim, castrador desse jeito? Quem disse que Deus e Jesus era inquisidor desta forma? Quem é que disse que ele exigia tanto das pessoas? Jesus é amor. Ele não veio aqui para apenas apontar o dedo na ferida dos outros e dizer que a pessoa não vai para o céu por A ou B. Ele não veio aqui te impedir de encontrar o céu. E que é o céu? É um dia feliz, é um sorriso que você tira aquele dia, é palavras bonitas, é um abraço apertado, é o amor verdadeiro, é a sensação e o sentimento de amor. Durante a sua própria vida é o estado de céu. E o que é o inferno? É tudo o oposto disso. A tensão, o medo, a raiva, o ódio, a preguiça, a impaciência, a angústia. Isso é viver no inferno. Mas isso você vai esperar acontecer depois da partida do corpo físico? O que vai mudar com isso? O que você fez aqui enquanto tem corpo físico vai ter relação somente benéfica ou maléfica quando a gente partir da Terra? Você vai esperar só isso? Não dá. Então fica complicado, gente. Aqui na Terra a gente luta contra o tempo. E todas as dificuldades são feitas apenas para julgar. O pré-julgamento, o julgamento das pessoas, o tempo inteiro as pessoas são juízes dos outros. E aí vem esses líderes aí e diz assim, porque homossexual não vai para o céu, não, começa a condenar, aí você vê aqueles discursos contra gênero, contra tudo, contra aquilo, como se fosse deixar pessoas e práticas desistir da noite para o dia. Fingir isso. O que é fake? Eu vou me converter na igreja, agora sou uma pessoa melhor. Não é. Você é a sua essência ali. E por que a sua essência não vai? Aí começa a apontar, eu estou cansado de gente ficar apontando passagens bíblicas para mim, recortes, e apontar que aquilo, fulano e beltrano não vai para o céu, ou eu não vou, por NX. E quem está ali? Você sabia que os beberrões também não vão para o céu? Você sabia que quem rouba não vai para o céu? Que quem engana, quem mente não vai para o céu? E tem vários versículos da tal Bíblia de quem a segue, que faz tudo isso e aponta só o que te convém para os outros. Quer falar? Quer cobrar de um outro ser humano uma santidade, algo que realmente está na Bíblia ali e esfregar na cara dela? Só a pessoa que vive a Bíblia de capa a capa, de uma capa a outra, de Gênesis a Apocalipse, se você segue ela de Gênesis a Apocalipse, impecavelmente, sem nenhuma daquelas apontamentos que existem ali na Bíblia, você está correto em todas essas áreas, você pode esfregar, aí sim, você pode esfregar qualquer versículo na cara de alguém. Mas se você não segue ipsis, capa a capa, o livro aí sagrado, né? Você não pode apontar um defeito sequer para os outros. Aí fica aquele ditado: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí eu entendi o sentido disso figurado. E uma das passagens mais bonitas é essa palavra: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porque aí mostra que nós todos aqui estamos aqui suscetíveis a qualquer deslize e qualquer decisão. Mas por que apenas alguma gama dessa sociedade é colocada à margem? Por quê? Porque socialmente é a cobrança. Porque só aquilo que invoca o que é social vai te perseguir. É por isso. Então, cansa, gente. Cansa muito.
Por que que eu não tô... Muitas pessoas essa semana eu recebi ligações, pedidos, por incrível que pareça, as pessoas as coisas quando acontecem tudo de uma vez, perguntando por que que eu não faço mais as curas na pirâmide, por que que eu não volto, por que que eu não volto logo, por que que eu não volto? Porque, gente, é um trabalho voluntário que eu fazia, muito grande, eu nunca cobrei nada, e todo mundo me criticava, as pessoas que são terapeutas, que trabalham com essa questão, cobram. E não tem nada de errado nisso, de cobrar. Mas eles começam com um trabalho de estudos e se preparam, como os médicos preparam, os médicos cobram também. Talvez vários deles tenham o seu momento de doação, para quem não precisa, às vezes tem muitas pessoas que fazem trabalho filantrópico, e está tudo certo. No meu caso, que era um trabalho que usava mediunidade, que usava canalização, usava espiritualidade, eu fui moldado e forjado por uma consciência de que cobrar é errado, de que cobrar a gente perde a magia, que a gente tem uma carga, mas isso foi como eu fui doutrinado. Então eu não cobrava nada. Tá aqui a pirâmide, tá vendo? Tá tortinha, tá caindo ali na frente. Eu preciso refazer, eu preciso reformar, parte elétrica, tudo que tinha, foi desenvolvido na época. Na época eu tinha uma condição financeira mais estável, assim, da entrada do meu capital, eu tinha um capital guardado de giro, e foi grande, muita gente passou, muita gente me ajudou, muita gente fez assim. O que me traumatizou e o que faz, o que realmente é verdade e não é, sobre a parada do terreiro e sobre a parada da pirâmide e sobre a parada da cura. Gente, é financeiro o problema? Também é financeiro, também é. E também envolveu isso. Mas não é porque eu vou fazer, porque eu não quero ser aqui o meu ganha-pão. Eu não quero que isso seja. Isso era uma satisfação, isso era uma ajuda que eu fazia. Durante a pandemia, durante tudo aquilo que nós passamos, o isolamento todo, tudo parou. Eu sempre mexi no mundo do entretenimento, sempre mexi no mundo das artes. Foi, acho que, uma das mais afetadas e uma das últimas a funcionar, a trabalhar. Porque gerava aglomeração, gerava junto de pessoas. Porém, durante todo esse período, ninguém que passava aqui me ligou para perguntar se faltava alguma coisa. Além daqui de ser um trabalho que nós fazemos de cura e tudo mais, aqui era um santuário de acolhimento de animais. Não era uma ONG, nada disso. Nós tínhamos mais de 150 animais de acolhimento aqui, contando cavalos, animais de grande porte. Não era só esse pico-ruxo aqui, não, gente. Ele até veio do meio da pandemia, bem depois de começar. Existiam vários aqui, coelho, tudo. A gente ainda tem muitos animais. E a demanda de ração, de tudo, é caríssimo, e tudo triplicou, quadriplicou o preço durante a pandemia. E ninguém se preocupou em nada. Nós tivemos ajudas... eu vou pôr ele no chão, que ele está morrendo de vontade de andar. Nós tivemos ajuda, sim, de pessoas que nunca pisaram o pé aqui, nunca sequer veio depois até para a gente agradecer, porque sabia dos animais e nos ajudaram durante a pandemia. Então, às vezes, eu não passei necessidade de alimento aqui, até para nós, por causa de ajudas de estranhos que nunca vieram aqui. Mas quem vinha sempre, nem um pouco. Durante a pandemia, caso vocês não saibam, as pessoas adoeceram. Nós perdemos por volta de 25 pessoas aqui, para essa etapa de vida que nós tivemos aí. E aí você ouve pessoas falar: não conheço ninguém que morreu de Covid. Não conheço. Bom, a alcinha do caixão não foi da sua família, não foi você que carregou, então você esquece o que aconteceu. E isso é triste de ver. Isso me feriu bastante, mas durante a pandemia, várias das pessoas que adoeceram, como eu trabalhava com cura, eu fui muito procurado. Então eu vivi um trauma muito grande, porque em tempo real da internação, tudo que se comunicava era através das mensagens de WhatsApp. O WhatsApp era o que formava, né? Era a comunicação entre os médicos, porque a pessoa não podia estar lá presencial, e era que tudo assim, o boletim vinha diário ali. Eu recebi o boletim de quase todas essas pessoas que se foram. Então, eu sofri com as famílias todo o passo a passo da dor, da perda e da doença se evoluindo em cada um, até a partida. Então, eu recebi os boletins, só que eu tenho um entendimento da área médica melhor dos que os familiares, por causa de trabalhar
com as cirurgias e com cura. Então eu já sabia o estado e que se a pessoa voltaria ou não. Quando ela estubava, vamos estubar, todo mundo ficava feliz. Eu falava, ai meu Deus, não tem mais jeito, porque vão estubar, porque estavam precisando daquele respirador para alguém que ainda tinha chance, e aquela pessoa estava ocupando e não teria mais. Então estubá-lo, a máximo a pessoa acordava, abria os olhos, ou tinha alguma reação e partia, que foi assim com quase 100% de todos que eu participei. E o que acontece? Muitas pessoas eram no desespero e falavam, fala que você vai ajudar, cura daí, faz daí. O que acontece? Ali eu vi a verdade nua e crua de como é o ser humano, de se ele tem gratidão ou não. Aí as pessoas me passavam fotos, tudo que aparecia. Então eu sofri, eu chorei cada coisa ali, sabe? Ficou aqui, então ficou muito marcado para mim. E eu não podia fazer nada, eu sabia do que se tratava, também estava com medo, também tenho minhas fragilidades físicas, também tenho problemas crônicos, né? E então era vulnerável, eu não podia ir nos lugares, nem nada, nem encomendar uma alma, nem estar lá, nem fazer, sabe, os ritos de passagem da pessoa, nada. Então, assim, eu vi famílias partirem juntas, uma sequência da outra, na mesma semana, irem parte da família inteira embora. Então, para mim, ficou uma coisa assim, uma cobrança muito grande. Eu tinha essa cobrança das pessoas. E uma das pessoas, ela passava e ela falava assim, cura ele te ajudou tanto aí, você tem que curar ele. E mandando foto, mandando coisa. Então, além de tudo, eu sofri uma agressão muito forte durante tudo isso. Isso não saiu da minha cabeça. A pessoa me colocou o dever do que ninguém, nem o Ministério da Saúde, tinha condições de garantir e de fazer. Então ela me exigiu que eu curasse, ela me mandava aquilo, ela dizia que ele me ajudava aqui, ele te ajudou tanto aí, ajudou assim, trazendo gente para se curar, até lá dentro, mas trazia as pessoas graciosamente para eu curar. Então eu fazer toda assim. Então a ajuda que a pessoa estava cobrando, de quem? E você entendeu? Qual é o entendimento da pessoa? Eu estou te levando gente aí, você tem que curar. Eu te ajudei. Mas me ajudou com o quê? Me trazendo mais trabalho, que não era remunerado, nada disso? Não me arrependo, claro, e se fizesse, faria de novo graciosamente. Mas eu não tenho condições de dar aquilo que eu não tenho. Eu não tenho caixa. Eu não tenho em caixa mais cash. Eu tenho um monte eu tenho imóveis, tenho. Mas todos os imóveis só me geram custos, e muitos custos. E as pessoas não têm a menor noção de quanto é, e quanto é a degradação das coisas, como elas se estragam rápido, principalmente no sítio e no litoral. É muito forte, não acompanha o valor de nada. E toda essa parte mediúnica, ela é graciosa, ela é de graça, então eu não tenho como ter um viés de volta. Então fica difícil. Faz as festas, eram lindas, elas não davam dinheiro. Como é que eu ouso fazer uma festa grandiosa e vou investir? Né? A mesa de fruta, por exemplo, custava R$ 1.500 na época. Hoje ela vai custar o quê? 5.000. A mesma mesa de fruta que era doada durante toda a festa. E o valor da portaria? Eu vou conseguir subir? Não vai vir ninguém. E se todo mundo quer, e na hora H não aparece ninguém? Não vai. É a mesma coisa, todo mundo quer fazer o processo cirúrgico. E se eu faço? E dessa vez eu ponho um preço simbólico? É picareta. Tá enchendo o rabo de dinheiro, é milionário, é não sei o quê. Lá, ele tem muito, não precisa ajudar. Eu nunca tive um recebido. 17 anos tem o canal. Eu nunca recebi um presente. Todo mundo abre aí os canais aí, estamos recebendo não sei o que, recebendo isso, recebendo aquilo. Eu nunca recebi. Não tô reclamando não, gente, também nunca pedi. Mas eu nunca recebi. Por quê? Porque eu acho que as pessoas acham assim, ele tem muito, é hobby. E não é hobby. A gente tem as coisas, e quando o tempo da gente, ele também precisa ser dedicado também a reverter. Então assim, quando você está em dificuldade, não vai, mas é típico de pessoa que é leonina. O leão, ele toma a frente de tudo, ele vai e tal, e pai faz, ele é aparecido, então a gente faz tudo muito bonito, muito colorido, muito, sabe? E na hora que a gente está frágil, precisando de alguém, as pessoas te abandonam sem piedade, não quer saber de você. Por quê? Porque o leonino só é bom quando ele rosna para te defender, quando ele te vai, quando ele luta, quando ele briga. Quando ele tá ferido, machucado,
Os covardes caem fora, todo mundo te vira as costas. Você é ótimo quando você tem alguma coisa para dar. E de graça. Mas quando você resolve cobrar ou precisa do auxílio, ó, o povo rala peito correndo de perto de você. Então, assim, eu já vi como era a cobrança e eu sempre tive esse medo. Eu nunca quis ter a fama dos grandes curandeiros, desde Arigó, Chico Xavier, não era curandeiro, mas curava, né, através das suas palavras, curava mais até do que as cirurgias. Vários outros aí que estiveram aí no auge do auge, alguns picaretas de carteirinha no meio aí, safados mesmo, que estão presos até hoje. Mas o que acontece? O dia que você errar, ou o dia que você não agradar, ou o dia que os céus, aquela pessoa não tem missão de cura, ela não está ali no quadro, porque não é nós que funcionamos. Como diria Chico, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. A gente tenta o que pode, é uma doação. Mas quando você não faz, você é criticado e julgado. E julgado grosseiramente, perigosamente. Você vai de anjo a demônio de questão de, estalar de dedos. Então, isso é muito importante. Então, essa é a realidade do porquê das coisas assim não andarem. Fiz o castelo lá, tá lá, tudo assim. É difícil? É. Brota santuários todos os dias. Eu fico feliz, mas cada um que brota como um concorrente. É como se eu tivesse montado um comércio. É tão triste. E aí todos querem um título de autenticidade muito forte. Todo mundo quer um título de cigano, um título de coisa. É uma coisa tão feia, tão triste. E sempre assim. Muitas pessoas que são meus amigos, que são conhecidos, né? Amigos eu tenho poucos, mas e que trabalham com comércio, e que eu tenho. Lá nós temos uma lojinha para tentar o que entra ali pagar ali, sabe? A primeira vez que eu começo a cobrar realmente R$ 5 da visitação ali para manutenção do lugar. Vocês não sabem, mas caiu um pedaço do teto com essa última chuva dessa semana, porque tem infiltração que vem da casa do vizinho, entendeu? E essa infiltração, desde que eu comprei, eu não consegui retirar, porque vem do paredão de fora do vizinho, tem que mexer, tem que falar. Aí você já sabe que tudo é um carnaval quando é a pessoa do lado. Não quer, mas só que é complicado. E aí caiu um pedaço enorme assim, estatelou lá, ninguém sabe disso. O vento fez uma das imagens das Marias do Mar, voou, espedaçou, tem que refazer. A santa aqui, ó, ela precisa toda de restauro. Eu preciso ter tempo para fazer. Não é que não tem arte, eu tenho a mão de obra, mas vai custo. Eu tenho que comprar um cimento especial que seca em 2 horas para poder esculpir e tal. Tem um monte de coisinhas. A igreja precisa. Conseguimos pintar o telhado, aí paramos, não pintamos o restante. Vamos pintar as coisas ali. Tem que reformar ali, tem que cuidar dessa parte. É o tempo inteiro. E aqui tinha uma entrada lindíssima que a gente fez e ainda restaurou ela toda durante a pandemia. Mas nós não conseguimos abrir. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa assim. O último vento, aqui era a recepção de entrada aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Caiu tudo. Arrancou as telhas, derrubou tudo no chão. Aí eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui era cheio de tapetes, era uma tenda. Vou mostrar fotos dele como era antigamente. As telhas aqui, o Otávio empilhou hoje aqui pra cima, tirou e derrubou. Agora vocês vão ver o que é aqui, ó. Tá vendo? Cupim. Comeu tudo. Isso aqui tinha uma cobertura toda por cima de panos, aí ó, arrancamos todos os tapetes aqui do chão, e aí veio abaixo a coisa assim. Isso aqui era a portaria de entrada, parecia um corredor de um castelo medieval. O cupim comeu já dentro da parede, aqui ó. E não é antigo não, gente. Tá vendo? Aí, você vai ter as coisas. Isso tudo sempre foi para as pessoas. E quando era aqui o santuário, olha lá, eu estava ali limpando, ajudando, todos os dias a gente trabalhando, limpando. Aqui tem que trocar, a caixa d'água tá caindo ali, ó, cupim comeu também. Então, assim, aqui, e quando era aqui, nunca foi cobrado a visitação. No finzinho, depois, quando retomou da pandemia, que nós precisávamos, que não tinha nem como. Não tinha como dar comida para os animais. Então eu não gosto de falar de dinheiro, eu não gosto de falar coisas assim, eu detesto contar miséria, ou chorar pitanga, ou chorar miséria. Vamos voltar? Voltei. Eu detesto fazer essa linha aqui, e não estou fazendo isso para pedir, estou fazendo isso para satisfação, porque eu estou cansado das pessoas perguntarem para mim se eu vou voltar, se eu vou fazer, se eu não vou fazer, por que eu não faço isso, por que eu não faço mais. E o povo, a galerinha que vinha aqui, estava certo. Quando eu coloquei o santuário no castelo, eu mudei para lá,
Tirei Santa Sara, o santuário, levei para lá. Por quê? Porque eu estava com razão. Eu achava que as pessoas vinham aqui só pela festa e não pela santa. Se diziam tão devotos, e se for os que era de festa, se foram no castelo uma vez tirar foto pro Instagram, foi muita. Isso uma pequena parte. O resto só procura lugar para dançar, para se mexer e para fazer, sabe? Só para curtir. E querem ser cigano, não são, entendeu? Só são fantasiados, mas não são. Mas cadê? Imagina. Agora, se eu falar que vou fazer aquelas festas que todo mundo gostava, porque era top, né? Era bonito aparecer ali, as roupas, tudo mais. Era legal, era o único que tinha um parque temático mesmo aqui, que você entrava, tinha lugar para foto e tudo mais. E agora, com as questões das redes sociais, todo mundo tem rede social, seria melhor, ó, tudo tem que pintar, tem que fazer. O Vurdon tá ali, ó, à frente ali, o cupim comeu, tem que fazer. Então, fica feio que cada vez que eu vou gravar, aparece ali. Eu podia desviar, mas eu não vou desviar, sabe por quê? Porque realmente precisa. Eu tenho um pedaço aqui da chácara que caiu mais de 20 metros de muro. Caiu com o vento. Tem que arrumar, tem que fabricar esse dinheiro, tem que fazer as coisas assim. E aí, você trabalha, eu trabalho com outras coisas. E com a internet. E a internet, tudo que você põe aqui, eu tenho um canal que sobe de seguidores a cada dia, mas a plataforma não contabiliza, gente. É impossível os números dessa plataforma. E não tem para quem recorrer. Então eu faço o vídeo, eu faço a carta do dia, a frase do dia, tudo isso é gravado. Olha, eu troco de roupa umas 10 vezes para fazer a frase do dia para vocês, para ter uma frase todos os dias, tá bem vestido, bem arrumado, tudo bonitinho. Tudo certinho ali, a gente sempre sabe, aqui, gente, era o lugar onde ficava tinha uma cobertura gigante aqui, eu vou pôr a foto para vocês, tinha uma cobertura gigante aqui onde tinha todas as festas, a ponte aqui, ó, da piscina que ia lá pro palco, isso aqui ficava repleto de gente. A cobertura o cupim comeu toda, foi toda abaixo. Cobertura que foi feita durante a pandemia, não pôde usar nada. Então, não é fácil, gente, tá assim. Então a gente se esforça, faz ali, faz os signos olha, a minha produção sou eu troco de roupa, eu me gravo sozinho, eu faço as coisas, eu ponho no ar, aí você vai ver previsões mequetrefes aí, bombando de visualização que você não consegue entender, que a pessoa não rima lé com cré com tarô. O tarô foi eu quem fez, tudo bonitinho, tudo colocado ali para vocês. Mas a culpa não é dos meus seguidores. Eu não sei de quem é, para quem que a gente vai ver. Existe um sistema aí, e aquela coisa das pessoas gostarem só de coisas mal feitas e cobrar de quem faz o bem. Então, assim, tem um monte de picareta aí, bruxo do fulano de tal, mãe fulana da cigana, mãe não sei o quê, milionários. Mas vende o quê? Algo pesado, feio, horrível. E aí, eu que não faço nada disso, sou apontado pelos crentes na rua, nos lugares, ofendido, entendeu? Porque eu tomo o nome dessas pessoas aí que fazem esse tipo de coisa. E as pessoas veem a aparência, as coisas assim, e acham que eu faço a mesma coisa. Ele é igual, é isso e aquilo. Então, é muito cansativo. Já pensei milhões de vezes, vou desistir. Aí fala assim, o Gil tá fazendo chantagem emocional igual todo mundo faz, né? Coloca lá, você não sabe o que aconteceu. A chamada do vídeo é que chama a atenção do público. E é triste, gente, a gente consumir tragédia e essas coisas assim. É muito triste isso. A violência tá tão em moda disso assim. Então, é muito cansativo. E eu procuro força lá de baixo, mas infelizmente, fazer o trabalho de cura, fazer o terreiro, por enquanto, sem um modus operandi que preze financeiramente, se autossustente e consiga manter, e que mantenha a minha segurança pessoal como pessoa, sabe, para não ser atingido e atacado injustamente por uma fama que pode detonar a minha vida. Aí eu posso pensar em reativar e fazer, mas por enquanto eu não tenho nem como. Eu tô lá e cá rebolando para lá e para cá. Porque assim, é muito engraçado, gente. A gente vê os devotos aí que
É inexistente. Quando eu falo Santa Sara, ela está estreando ainda aqui no Brasil, ela ainda está gatinhando, não ela, a fama, né, como santa e tudo mais, está muito ainda aquém a uma coisa importante, assim, de relevância, como a própria, as coisas de Aparecida. Imagina, não posso nem comparar, nem pensar que seja uma coisa assim, semelhante, porque o fenômeno de lá é interessantíssimo, muito grande. Esse aí não tem apoio de nada, de gestão pública, de local, nada. Você paga seus impostos e cada vez vem mais caro, e aí as pessoas avacalham, você passa nervoso porque as pessoas tomam conta da frente das coisas, e lá porque tem amigo do amigo e ferra tudo. Assim, é cansativo, gente, você vai cansando. E aí a única desculpa para o canal não contabilizar as visualizações, apesar do número de inscritos serem absurdamente grandes. Eu tenho muito, é um canal grande, nosso canal não é pequeno. E o meu público, ele é muito gentil comigo. Gente, vocês que me assistem, são mensagens que eu recebo, são tão fantásticas, que é isso que me mantém de pé. Mas o número de visualização, a gente sabe que é muito maior, mas a plataforma não contabiliza. Se alguém aí, ó, que estiver me assistindo, tiver conhecimento sobre o andamento das plataformas digitais aqui, onde a gente vai, o que realmente está. O que tem me falado mais plausível são denúncias por causa de eu pegar uma coisa bem delicada de contar a lenda de Santa Sara, que é a filha de Jesus com Maria Madalena. Eu ir contra. Então esses fanáticos religiosos devem ter muitas denúncias em relação a isso para derrubar e cair os meus canais de redes sociais aí. A perseguição deve ser isso. Ou a etnia, o fato de ser cigano, ou de falar de matriz africana. Mas aí você vê outros canais que falam horrores, pintam embora no lado mais obscuro, mais pavoroso. Nem é da religião, é das pessoas. Então é difícil. Então, assim, o ser humano é muito maligno. O ser humano, o dia inteiro, 24 horas, ele fica ali tentando aplicar um golpe, ou defamar alguém, ou discutir, ou inventar uma inverdade sobre as pessoas. Santa Sara, ela tá na minha pele, gente. Ela tá aqui comigo. Meus guardiões, a Maria Padilha, tá aqui junto comigo. Todos eles estão aqui. Então, assim, eu não sou uma pessoa que faz isso. Eu faço isso pelo amor à espiritualidade, pelo amor. Tudo meu é muito visceral. É muito amor, é muita coisa ali, muita devoção jogada ali no meio. Então, assim, é difícil, gente. Então, assim, eu vim explicar realmente aí a verdade nua e crua do que está sendo. E eu estou aí lutando. A minha esperança está na rede social, está no trabalho que eu faço. Eu faço com amor, não tô parece uma reclamação, mas não é, gente. É uma satisfação. Não é uma reclamação, é uma satisfação para todos vocês. Porque às vezes é muito mais fácil todo mundo pegar e falar assim: por que não faz? Por que não faz? Por que isso? Por que aquilo? Sabe? Tentar ver o porquê das coisas. Então eu estou explicando o porquê, gente. Porque verdadeiro mesmo, assim. Hoje eu abri o coração, assim, de peito aberto mesmo, para falar para vocês qual é a verdade de tudo aí. Que o mundo não é só flores aqui pro Gil Mennick Conde Basile, tá? Porque muitas pessoas podem pensar assim, que ele é herdeiro rico. Não sou, gente. Não sou. Não sou mesmo, não. A gente rala bastante aqui, a gente tenta manter de pé as coisas, muito difícil, às vezes a gente deprime, não quer sair do quarto, tem muita coisa. Mas eu falo, sabe? Não é por causa disso que eu vou dar péssimos exemplos, não é por causa disso que eu vou deixar de falar para as pessoas. Enquanto eu tiver força, enquanto eu ainda tiver condições, eu tiver internet para poder subir um vídeo, tiver ainda um celular para poder gravar e fazer, né, eu vou tentar doar todo o conhecimento, todo o amor e todo questionamento que eu tenho dentro de mim para tentar arrancar daí, sabe? Eu me fortaleço conversando com vocês. É muito humano. Hoje agora todo mundo aí fica seguindo. Eu acho engraçado. Eu fui quase, né? Olha o tanto dos efeitos que eu recebo sobre eu falar da verdade na internet. Contar a lenda de Santa Sara, eu fui o primeiro a falar sobre isso, a falar da imagem de Aparecida, da origem dela, de questionar a origem dela, dando a opção dela ser Santa Sara,
explicando a história de Santa Sara verdadeira, coisa que não tem. Aí aparece gente lá de São Marie de la Mer, vem, posta na minha página, coisas aí, tem tanta coisa que vocês não sabem, gente. E aí o que acontece? Tô aí bloqueado praticamente aí as minhas visualizações nas minhas redes sociais por causa disso. Aí vem as pessoas, pegam o texto, pegam a história, geram por IA, por inteligência artificial, lançam esses vídeos e bomba de visualização. Ganha rio, aí realmente a pessoa ganha rios de dinheiro. Um canal como o meu, se contabilizasse mesmo, realmente, de verdade, as visualizações, eu estaria muito bem, eu poderia ter, olha, estaria bem mesmo financeiramente. Mas é duro você não saber o que é que está bloqueando. É muito difícil. Nem na minha carreira artística de menudo, de quando eu era criança, de quando eu trabalhava, da minha adolescência, da minha juventude, que eu trabalhava realmente com artista, trabalhava com música, lançando CDs, lancei LP, olha, sou da época do LP, sou velho, gente. Muita coisa. Parecia difícil antigamente, mas hoje em dia, com todo o recurso, você não consegue chegar, porque a pessoa física não existe ali mais na sua frente. Então, parece que você nada, ou você tem que contar realmente, hoje em dia você tem que contar com uma sorte que eu não sei nem como invocá-la. Mas é isso aí, gente. Eu espero que tenha sido esclarecido para vocês. Desculpa o desabafo, desculpa não ter sido divertido hoje, como sempre, eu tento ser, mas eu tentei ser esclarecedor e mostrar que aí que tá, como é que é a história, como é que a banda toca. Bom, se você chegou até aqui, quer que eu entenda que você me ouviu e que você me ouve, que me acompanha, escreve a palavra-chave aí de hoje. E a palavra-chave de hoje, deixa eu pensar aqui, tem que ser uma palavra-chave, eu não quero uma palavra-chave triste, eu quero uma palavra-chave forte. Bom, força. Escreve força, eu vou entender que você está me dando forças para continuar. Se você escrever força aí, mesmo que às vezes falar, eu sou tímido, não sei escrever e tal, escreve força, me manda um emoji. Se você escrever força, eu vou entender que você está me fortalecendo, que você quer que eu continue o canal, que você quer que eu continue com força para lutar aí pelo invisível. E o visível também, que a gente vai se fortalecer juntos, tá? Bom, meus queridos, eu fico por aqui. Lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo fica por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer.